Não adianta querer tirar o Michael da conta do Renato. O Renato pode chamar para ele com todos os méritos, porque a subida de desempenho é impressionante. Com o Rogério, é bom lembrar que o Michael jogava. Não é questão de que não tinha oportunidade. Pelo contrário, já houve até reclamação da torcida do Flamengo de jogo em que o Michael estava mal e o Rogério não tirava. Mas é com o Renato que ele se encontra, né? Fazendo até gol de cabeça aí, ó. Não, tá no momento. Assim, em outra vida eu vou querer discutir por que chamam de Michael e não de Michael. Mas, voltando aqui ao que interessa. Ué, Não. meus pais querem. Não, o nome é Michael. Mas tudo bem, mas tudo bem. Mas quem registra é que decide. Não, tudo bem. Mas aí se escreve com X. Bom, deixa eu falar. Agora, não, o momento dele é incrível, né? Eu acho que o Renato tem o seu mérito, é claro. Também tem uma coisa, o Barreto, que hoje em dia a gente vê muito pouco treino hoje em dia, né? Então, existe ali uma situação do dia a dia que o treinador, enfim, ele tem obviamente mais argumentos para insistir com o jogador e às vezes da arquibancada ou do sofá de casa a gente não entende. Então, o Renato tem seu mérito. Agora, também o Michel está ajudando na medida em que ele está numa fase iluminada, né? Está dando tudo certo. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele não engrenou, ele demorou a engrenar. Mas agora ele está se impondo, na verdade, né? O segundo gol foi impressionante. A cabeçada do primeiro gol me impressionou muito também, que foi coisa de almanaque mesmo, para baixo, tudo certinho. Enfim, o Renato, o Marcelo, dificilmente não ia dar. Eu não sei como é que o Renato, na verdade, não chegou antes ao Flamengo, porque o Renato dificilmente não daria certo. O Renato é um bom treinador, está numa cidade em que ele ama e num clube com o qual ele tem muita identificação, e não só porque é ex-jogador do Flamengo e ganhou título com o Flamengo, não. Porque a personalidade do Renato também se encaixa com a personalidade do Flamengo, do que é o Flamengo, torcedor do Flamengo. Então, olha, é difícil. Eu antes do Renato chegar, eu olhava para o Flamengo, eu te confesso, e falava assim, olha, acabou, teve aquele momento ali com Jorge Jesus e agora a coisa vai dar uma normalizada. Não, o Renato chegou ontem no Troca, o PVC e o André estavam batendo papo sobre as estatísticas, né? A quantidade de gols com o Renato, o Flamengo tem uma média absurda, leva menos de um por jogo e tem, se não me engano, 3 ou mais gols por jogo. Então, realmente impressionante. Tanto o Michael quanto o Renato. Olha lá, 48 em 15 jogos, dá um pouquinho mais de 3. E gols sofridos realmente, são 11 nesses 15. Agora, juntando o Renato com o Michael, Renata, contribuição aqui do nosso companheiro Diogo Mourão. O Renato também tem um estilo de jogo que aproveita mais o contra-ataque, principalmente depois que o Flamengo abre o placar. Dá uma zona de conforto maior para o Michael, para usar essa velocidade, em vez de ficar ali muito naquele jogo posicional pela ponta? Eu acho que tem 3 elementos que fazem o Michael render mais com o Renato. Um, obviamente, é a motivação, a capacidade que o Renato tem de tirar o máximo, né, de jogadores. A gente já via isso no Grêmio, como ele fez jogadores que eram considerados, né, limitados tecnicamente, renderem muito mais do que a gente imaginava. O segundo, a dedicação do Michael, que não é desses tempos do Renato, né? É de antes, é do início da temporada que ele abriu mão das férias dos dias, né, de folga para ficar treinando. Então, acho que também tem uma dedicação dele, uma vontade dele de render. E aí eu acho que a característica de jogo. Esse gol eu nem vou entrar no debate, porque o Michael tem o mérito do cabeceio, mas ele está completamente sozinho, porque o Marcos Rocha sequer acompanha o lance, né? Ele fica assistindo. Então, tem uma certa facilidade, mas, claro, fez o movimento certinho e tal, e conseguiu o gol. Mas esse lance aí é a característica que potencializou sempre o Michael desde os tempos de Goiás, né? Que era jogar com um contra-ataque com espaço, né? O Michael é um jogador que rende muito. O Bruno Henrique também rende melhor assim, quando tem muito espaço para correr e aí ele consegue botar velocidade, driblar e fazer os gols, né? E o Michael
por ser até mais limitado tecnicamente do que um Bruno Henrique, por exemplo, ele tem mais dificuldade quando você tem que ir tocando a bola, enfrenta uma marcação fechada, tem um pouquinho mais de dificuldade. Quando ele tem esse espaço, e eu acho que essa é um dos grandes diferenciais do trabalho do Renato, ele aposta muito no contra-ataque em determinados momentos do jogo e sabe muito ler esses momentos. Foi assim contra o Santos, quando o Flamengo goleou, mas teve dificuldade para abrir o placar, depois teve a consciência de jogar bem nos contra-ataques e construir um placar muito elástico contra o Santos, mesmo tendo menos posse de bola, por exemplo, no segundo tempo. Contra o Grêmio, a mesma coisa, e soube ler a circunstância do jogo, o que estava acontecendo, tem um jogador a menos, o que eu vou fazer? Fortalece o meio-campo, marca mais, sai em velocidade, isso potencializa também um jogador como o Michael. E ontem o segundo tempo foi assim, inclusive o próprio Abel Ferreira falou disso na coletiva, né? O Flamengo faz o gol de empate muito rápido devido a essa desconcentração também do Palmeiras, mas no mérito, né, obviamente, da jogada, o Everton Ribeiro cruzou direitinho, o Michael cabeceou direitinho. E no segundo tempo, a postura do Flamengo é também de apostar muito bem nesses contra-ataques, né? Depois que sai o gol do Pedro, principalmente, que foi numa bola parada. E aí o Flamengo tá imbatível nessas jogadas, ele leva muito perigo. E aí fica um time mais seguro no segundo tempo, né? O Palmeiras levou pouco perigo e muito mortal, usando a velocidade, no caso de ontem, principalmente do Michael. Acho que esse terceiro gol aí ficou muito característico de como ele é potencializado em lances assim.